Olá, família, graça e paz. Estudo bíblico para a família Jovens Livres, 30 de julho de 2024. Estamos tratando do aconselhamento em Provérbios e quero convidá-los a abrir comigo hoje no capítulo 3, onde faremos a leitura do verso 1 até o verso 12 de Provérbios, capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparte-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para teus ossos. Honra ao Senhor com seus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da tua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Que Deus nos abençoe pela sua palavra lida. Oremos. Querido e santo Deus, Pai Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua bondade para conosco, por tudo que o Senhor tem acrescentado às nossas vidas. Obrigado pelo ensino. O que seria de nós se não tivéssemos a tua palavra para nos orientar, para nos instruir, corrigir e consolar? Obrigado pelo teu Espírito Santo que esclarece a tua palavra em nossa mente e imprime em nosso coração. Senhor, traga-nos mais uma porção do ensino da tua palavra a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando Provérbios e compreendendo através da compilação de pensamentos sábios, inspirados pelo Espírito de Deus, nós estamos tendo um caminho aberto diante de nós, que é o caminho do aconselhamento bíblico, o aconselhamento segundo as Escrituras. Existem aconselhamentos de várias formas diferentes. Alguns bons têm o seu valor, outros mais deterioram do que
contribui, mas existe o aconselhamento bíblico, que é tirado do manual de Deus para a nossa vida. Então, esse tipo de aconselhamento, ele supera todos os outros, porque vem do próprio Deus. E o livro de Provérbios é justamente isso. O pai aqui está aconselhando o filho. E o tratamento é carinhoso. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. Às vezes é fácil esquecer a instrução, principalmente quando se é adolescente, jovem, e a impressão que se tem, muitas vezes, é que o ensino dos pais e das pessoas mais velhas, pastores, professores, são ensinos já ultrapassados. E naquela arrogância da juventude, acha-se que o entendimento que tem e que os amigos têm é muito melhor do que o entendimento de pais, professores, pastores. E aí se despreza o conhecimento dessas pessoas que já viveram mais, caminharam, aprenderam e por isso têm uma bagagem para transmitir e costumam fazer aquilo que bem aprouver para o momento, conforme desejo do coração. Então, o apelo que o pai faz ao filho aqui é para não esquecer dos seus ensinos, dos ensinos recebidos, com certeza, desde a infância. Os pais começam a educar os filhos desde a tenra infância, mostrando o que é certo, mostrando o que é errado. Então não te esqueça desses ensinos. E o teu coração guarde os meus mandamentos. Coração no linguajar bíblico, sabemos que é a sede dos pensamentos, das emoções e da vontade. Muitas vezes a Bíblia usa essa palavra, coração, para se referir ao homem interior. Então, pensamentos, emoções e vontades definem o nosso interior. Esses pensamentos, emoções e vontades, então, devem estar norteados pelos ensinos recebidos, pelos mandamentos. E mandamento é uma palavra forte, porque mandamento vem do Senhor. O verso 2 diz assim: porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Quando Salomão se refere a isso, ele está se referindo justamente a um mandamento. Um dos mandamentos do Decálogo, especificamente o 5º mandamento. Êxodo, capítulo 20, verso 12, diz o seguinte: honra a teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Então, quando Salomão lança a mão dele aqui, disse: guarda os mandamentos, porque aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Significa aquele que obedece, que cumpre essa ordenança de Deus, terá bênção acrescida à sua vida. Bem o contrário daquilo que às vezes adolescentes e jovens pensam com relação a pais estarem ultrapassados na maneira de pensar.
Então, o manual de Deus, ele é preciso. E se foi o próprio Deus quem deu, e foi o próprio Deus que nos criou, ele sabe o que é melhor para nós. O Criador, ele colocou em nós aquilo que aprouve a ele, e ele instrui como nós devemos caminhar, de acordo com a sua vontade. Verso 3. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Essas duas palavras, benignidade e fidelidade, elas sempre aparecem juntas. E você deve lembrar muito bem que elas estão presentes em Gálatas 5, 22, 23, quando Paulo fala do fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito tem algumas manifestações. E aí ele fala de amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, benignidade e fidelidade aparecem juntas ali, como aparecem aqui também. Porque elas fazem parte da aliança com Deus. Então, não te desampare essa benignidade, esse favor recebido, esta bondade, essa gentileza e a fidelidade, se referindo à fé. Então, é como um colar que deve fazer parte da vida. Aquela cultura prezava muito colares, o uso de colares, cultura do Oriente Próximo Antigo. Por isso ele diz, atas ao pescoço, como um colar que vai estar sempre presente. E todos verão, todos perceberão. Não é algo escondido, é algo que vai estar evidente. Assim como o fruto do Espírito. O fruto do Espírito em nossa vida é percebido por todos. À medida que vamos crescendo, esse fruto vai crescendo também, junto com o nosso crescimento espiritual, vai se tornando cada vez mais evidente em nós para os outros o amor, a alegria, a paz, a paciência, né? A longanimidade, a bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. Vai ficando cada vez mais evidente na nossa vida. As pessoas vão percebendo. Por isso, Salomão diz aqui, ata ao pescoço, significando que é algo visível, é percebido por todos como um colar. Mas também é algo que está no interior, porque ele diz, atas na tábua do teu coração. Aqui é algo interior. Aqui é onde não se vê. Aqueles que estão fora não vão ver. Tábua do coração, tábua do coração. Ou seja, é algo imprimido no interior. E essa impressão do interior vai se tornar visível. E se torna visível exatamente como um colar que é atado ao pescoço. Então, aquilo que é colocado aqui, que é visto pelas pessoas, só é verdadeiro se tiver impresso na tábua do coração, no interior. É o interior que define o nosso exterior. As mudanças acontecem, mudanças verdadeiras, é de dentro para fora. A boca fala daquilo que está cheio o coração, nos ensinou Jesus. Portanto, esses ensinos devem estar presos, impressos, gravados na tábua do coração e se tornarão evidentes para todos aqueles que tiverem contato conosco. Verso 4.
Se assim proceder, evidentemente, vem o verso 4, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Ou seja, alcançará favor, graça e favor diante de Deus e diante também dos homens. Aquele que vive os ensinamentos da palavra de Deus, ele encontra uma maneira fácil de se relacionar. Porque o seu espírito não é beligerante. Aquele que anda segundo a palavra de Deus, ele não armazena dentro de si mágoa, ressentimento. Aquele que anda segundo os ensinos da palavra de Deus, ele não reage com ira às situações. Então, ele se relaciona fácil com as pessoas. É o que o texto diz. Acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. O relacionamento se torna fácil. É algo que às vezes é desprezado por muitos. Muitas vezes nossa cultura admira e incentiva a arrogância, a prepotência. Aqueles que atropelam outros para se dar bem e justificam. Nossa sociedade é competitiva. Cada um tem que buscar o seu espaço, custe o que custar. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Nós temos que buscar caminhar em fidelidade com o Senhor nosso Deus. Verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Colocar a confiança em alguém ou em algo é o mesmo que entregar a própria vida. O texto no original dá uma ideia de se prostrar diante de. Essa é uma posição de submissão, de aceitação. Então coloque sua confiança no Senhor. Como diz o salmista, entregue o seu caminho ao Senhor, confiando nele e o mais ele fará. E isso muitas vezes você há de convir comigo que não é fácil. Muitas vezes se acha que o Senhor está demorando com determinadas providências e que nós temos uma alternativa. E quando se opta por essa alternativa, está estribando a sua confiança no entendimento, está apoiando no seu próprio conhecimento. E essas coisas não costumam dar certo. Muitas vezes Deus deixa aí. Deus às vezes permite que nós venhamos a se dar mal, a quebrar a cara, a reconhecer nossa incapacidade. Às vezes nós temos que aprender pela maneira mais difícil, por causa de um endurecimento do coração. Então o Senhor deixa. Já observou uma criança, quando está dando os seus primeiros passos, quando ela vai mexer nas coisas, e aí o que adianta falar para essa criança? Cuidado, não puxa isso aí que você machuca. Ela vai precisar machucar para sentir a dor, para depois evitar fazer aquilo novamente. É lógico que a gente vai evitar determinadas coisas perigosas demais, mas é preciso deixar, às vezes, a criança sofrer pequenos danos para ela ir aprendendo na prática. Ela não vai entender, isso aí machuca. Ela precisa machucar para aprender, pela dor que aquilo lá machuca.
Repito, não é com tudo que nós vamos poder fazer isso, mas com coisas menos perigosas. E é isso que o Senhor faz conosco. Somos todos crianças. Precisamos aprender. E aí o Senhor vai nos ensinando, e às vezes esse ensino é doloroso. Doloroso, porém proveitoso. Então o pai está orientando o filho a não precisar passar por isso. Para ao invés de se apoiar no seu próprio entendimento, se apoiar no Senhor. Confiar no Senhor de todo o coração, ou seja, coração como é o centro de pensamentos, emoções e vontades, essa confiança deve ser integral no Senhor. O Senhor é que sabe o que é melhor para nós. Não somos nós. Ele é que sabe. Nós enxergamos um palmo adiante dos nossos olhos. O Senhor tem a visão do todo. Passado, presente e futuro não existe para o Senhor. O tempo é para nós. Então o Senhor tem o conhecimento do todo. Ele sabe como nos conduzir para onde Ele quer que nós cheguemos. Portanto, confiar no Senhor de todo o coração é sabedoria. Verso 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer o Senhor por onde quer que tenhamos que caminhar. Qualquer que seja o caminho, nós precisamos ter o Senhor à nossa frente. Eu não sei se você faz isso. Pedir orientação do Senhor para Ele conduzir seus passos, conduzir sua mente, conduzir sua fala. Quando se tem que tomar uma decisão difícil, e a primeira coisa que se tem que fazer é ir aos pés do Senhor. É gastar tempo em oração, pedindo a direção até que você sinta paz. O Senhor vai apontar o caminho. E quando Ele apontar o caminho, depois de um tempo de oração, de reflexão na palavra, você vai sentir paz para seguir por aquele caminho. Talvez não é o caminho que você pensou inicialmente, quando você estava se estribando no seu entendimento. Mas é o caminho por onde Ele quer que você anda. Então Ele vai te dar paz. Decisões difíceis, nós não temos competência para tomá-las. Nós precisamos confiar no Senhor, aquele que conhece passado, presente e futuro. É Ele que sabe conduzir. É Ele que sabe aonde Ele quer nos levar e como nós devemos chegar lá. Portanto, reconhece em todos os caminhos, e a palavra aqui é dita: Ele endireitará as tuas veredas. Por mais que o caminho esteja sinuoso, Ele vai tornar esse caminho direito. Ele endireitará a vereda, endireitará o caminho. Verso 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Jovens e adolescentes, repito, têm uma tendência natural de ser sábio aos próprios olhos. Mas não são só esses. Às vezes nós passamos da idade da juventude e não amadurecemos. E continuamos tendo essa visão de ser sábio aos próprios olhos. É como se soubéssemos de tudo. Como se a nossa palavra fosse a melhor do que a de qualquer um outro, e ela tem que se sobrepor a qualquer outro. Nossas opiniões têm que serem ouvidas e atendidas. Não aceitamos discordância. Quando se age assim, está sendo sábio aos próprios olhos.
Sabedoria é algo não a ser reconhecido por si mesmo, isso é arrogância. Sabedoria é algo a ser reconhecido por outros. O sábio, ele não se postula sábio. O sábio, ele o é porque outros atribuem a ele essa prerrogativa, não porque ele se intitula sábio. O verdadeiro sábio, ele vive, ele fala com prudência, ele caminha com prudência e reflexão, ele age com moderação, mas ele nunca vai se intitular sábio. A sua sabedoria é algo a ser reconhecida por outros, não por ele mesmo. Agora, o sábio, aos seus próprios olhos, ele está sempre batendo no peito, chamando a atenção para si. Então o texto diz: não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparte-se do mal. A sabedoria aos próprios olhos leva à falta do temor do Senhor. E como nós aprendemos lá no capítulo 1, verso 7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando não se teme ao Senhor, não há sabedoria. Teme ao Senhor, se você quer ser sábio. Aparte-se do mal. Quem teme ao Senhor, ou seja, quem obedece ao Senhor, a obediência ao Senhor é o afastar-se do mal. Jamais tente ser sábio aos próprios olhos. A sua opinião pode ser contestada, assim como a minha. Nossas ideias não significa que são as melhores. A nossa palavra não significa que todos precisam ouvir e acatar. A palavra de Deus, sim, essa se sobrepõe, porque é a palavra do Senhor. A minha e a sua são palavras de seres humanos. Portanto, falíveis. A única palavra infalível e inerrante é a palavra de Deus. Verso 8. Quando se teme ao Senhor e se aparta do mal, olha o que diz o verso 8. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Corpo e ossos são partes que significam o físico por inteiro. São partes que evidenciam o todo. O corpo e os ossos é todo ser físico será beneficiado com saúde, com refrigério. Isso significa que a obediência traz paz. Ela traz refrigério. Uma das palavras do hebraico que evidencia isso é shalom. Shalom é paz, mas é uma paz tão plena que ela envolve a paz interior, envolve também a paz exterior, a saúde, envolve também a prosperidade no relacionamento com Deus e com os homens. É uma palavra muito significativa na língua hebraica. Hoje, no hebraico moderno, ela já é usada com menos significância popularmente. Às vezes, para dizer olá, ou até logo, se usa shalom. Mas no contexto bíblico, ela é carregada de um significado muito profundo. Verso 9. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de tua renda. Isso significa que os primeiros frutos são do Senhor. O Senhor determina isso na lei. As primícias são do Senhor.
E o que são as primícias? Aquela sociedade, uma sociedade agropastoril, sociedade do Oriente Próximo Antigo, eles viviam da agricultura e da pecuária. As primícias da colheita eram os primeiros frutos da colheita, as primícias do rebanho, os primeiros filhotes do rebanho, o melhor do rebanho. Isso era do Senhor. Nós não vivemos mais dentro de uma cultura agropastoril, pelo menos a maioria de nós não. O que seriam as primícias do Senhor? O nosso salário, aquilo que nós recebemos. Os primeiros frutos nós precisamos tirar para o Senhor. É uma referência ao dízimo. A 10ª parte é do Senhor e a Bíblia é taxativa com relação a isso. Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. E fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. A casa do tesouro era um compartimento no templo, e os dízimos que eram juntados ali era para sustento dos levitas, que viviam em função do templo. A tribo de Israel, que não tinha herança, a herança deles era o Senhor. Então, o que sustentava os levitas eram os dízimos que o povo trazia. Mas o Senhor diz, pode trazer. E aí façam prova de mim, porque eu vou abrir a janela dos céus. E abrir as janelas dos céus era derramar chuva. Sem chuva não há produção. Sem produção não há frutos. E sem frutos há fome. Então Deus promete abençoar. Trazendo para o nosso contexto, é a mesma coisa. Não precisamos ter medo de devolver aquilo que é do Senhor. Algumas pessoas às vezes se ressentem e dizem, não, isso vai fazer falta, eu preciso pagar as contas primeiro, eu preciso fazer isso. Não, isso é um ato de fidelidade. Honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias da sua renda. É honrar a Deus. E quando nós honramos ao Senhor, Ele nos honra. O Senhor mandou o profeta dizer isso para Eli. O Senhor honra a quem o honra. Eli honrou mais os seus filhos do que a Deus, por isso foi reprovado. Então nós devemos atentar para isso. E o texto de Malaquias que fala sobre dízimo, ele vai mais fundo ainda. Quando diz que quem não devolve seus dízimos, não entrega as primícias, está roubando do Senhor. Isso é muito pesado. Portanto, honra ao Senhor. E as consequências dessa honra ao Senhor, o verso 10 diz, se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Ou seja, não precisa ter medo de entregar ao Senhor aquilo que é dele, as primícias. E ele vai fazer com que os teus celeiros sejam fartos. Ou seja, que haja grãos o suficiente para te alimentar. E vai fazer que o seu lagar transborde de vinho. Fartura. Cereal e vinho, dentro daquela cultura, era um sinal de fartura, de abundância, de vida próspera. Então, dentro desse aconselhamento que o pai está dando ao filho, envolve esta questão dos dízimos do Senhor. As primícias que devem ser entregues ao Senhor. Isso vale para nós. Todo aquele que dizima com o coração, não é por obrigação, mas com o coração, dizima com alegria, com satisfação, entendendo que tudo é de Deus e ele só pede de volta o dízimo, a 10ª parte.
quando se faz isso com alegria, como ato de adoração, Deus realmente abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas. Essas bênçãos não são apenas coisas materiais. É a paz, é o refrigério, é a saúde espiritual, é o fortalecimento na fé. Envolve tudo isso. Por último, os versos 11 e 12 vão falar de disciplina. Isso significa que aqueles que não estão propensos a viver de acordo com o que é requerido, com esses ensinamentos, sofrerão a disciplina do Senhor. E isso também é um ato de amor do Senhor. Observe, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da tua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, disciplina é um ato de amor. Mesmo que a disciplina cause dor, quando nós pedimos menos dor, nós estamos pedindo menos amor. Porque se a disciplina vem do Senhor e ela causa dor, é um ato de amor para nos corrigir. Esse texto, ele é citado no Novo Testamento, em Hebreus, capítulo 12, dentro de um contexto também de disciplina. Nós vamos ler aqui capítulo 12 de Hebreus, a partir do verso 5. Abra comigo. Hebreus 12, a partir do verso 5, nós vamos ler até o verso 11. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, decorre convosco? E aqui o autor faz uma citação de Provérbios 3, 11 e 12, quando diz: Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem quer bem. Portanto, a citação do texto de Provérbios. E aí, continuando a leitura, o autor de Hebreus vai explicar sobre a disciplina. Às vezes entendemos disciplina como castigo, errado. Disciplina não é castigo, é correção. Disciplina é ato de amor. Disciplina é ensino. Percebam, verso 7. É para a disciplina que perseverais. Se estamos no erro, estamos fora do caminho. E quem está fora do caminho precisa retornar ao caminho. E às vezes esse retorno ao caminho se dá mediante a dor, uma disciplina dolorosa. Por isso ele diz: Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então, quando se pede menos dor, se está pedindo menos amor. É o mesmo que pedir: Deus, me deixa de lado. Deixa eu viver como eu quero. Deixa eu fazer o que eu penso. Deixa eu confiar nos meus sentimentos. Deixa eu seguir o meu entendimento. Deixa eu fazer do meu jeito. Disciplina é ato de amor. É para correção. Além disso, tínhamos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Então a disciplina do Pai espiritual, que é Deus, é para conduzir a vida. Então isso é amor. Por mais que a disciplina doa,
Minha mãe costumava me disciplinar muito, com uma vara, quando eu era criança. Dentro de casa existia varas em todos os lugares da casa, na cozinha, na sala, nos quartos, em todo lugar, ao alcance da mão dela. Sempre que ela precisava de uma, estava próximo. Mas a minha mãe estava me corrigindo, formando o meu caráter. Isso se faz, às vezes, mediante dor. Dói, mas produzirá frutos, como nós veremos aqui, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Talvez a minha mãe exagerasse um pouco, mas é o melhor que ela sabia fazer. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então Deus não exagera, porque Ele é perfeito. E Ele sabe o que nós precisamos para sermos participantes da sua santidade. Olha o alvo da disciplina de Deus: nos levar a ser participantes da sua santidade. Será que isso é coisa de só menos importância? Agora, a disciplina, quando ela é aplicada, ela não gera prazer, evidentemente, porque é correção, diz o autor de Hebreus. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Mas depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, o alvo da disciplina, que corrige o faltoso, é um ato de amor que vai produzir em nós fruto de justiça. Portanto, o não atentar para o aconselhamento vindo de Deus, mostrando o caminho onde devemos seguir, o desviar-se desse caminho ou para a direita ou para a esquerda, implicará em disciplina por parte de Deus, que é um ato de amor para levar de volta ao caminho. Portanto, não podemos esquecer disso. É o Senhor tratando os filhos a quem Ele tanto ama. Se você já passou pela disciplina, certamente não ficou feliz quando ela foi aplicada. Mas posteriormente, ao olhar o fruto que ela produziu, você agradece a Deus. Como eu agradeço hoje, depois de adulto, depois de velho já, lembrando das disciplinas que eu sofria por parte da minha mãe. Eu quero terminar contando uma história que eu ouvia da minha avó. Uma história verdadeira. Minha avó leu numa revista chamada Cruzeiro, uma revista que circulava na década de 60, acho que um pouco da década de 70 também ainda existia essa revista. Cruzeiro e Seleções, essas duas revistas eram famosas nessa época. E minha avó leu numa dessas revistas uma matéria. E ela contava isso muito para mim quando eu era pequeno. E dizia o seguinte, que lá nos Estados Unidos um homem foi condenado à pena de morte. Naquela época, parece-me que ainda era a cadeira elétrica. E como condenado à pena de morte, ele tinha direito a um último pedido. Todo condenado tem direito a fazer isso. E o seu último pedido foi dar um beijo na sua mãe. Então, antes da execução, um pouco antes, trouxeram a mãe do condenado para que ele pudesse, então, realizar o seu último desejo. E quando ele foi beijar a mãe, ele deu uma mordida muito grande na bochecha dela para ficar marcas dos seus dentes.
E aí ela se assustou com aquilo, todos aqueles que estavam ali se assustaram e disse assim para a senhora: nunca esquecer. A primeira vez que eu achei algo na rua e levei para casa, a senhora não me fez devolver. É por isso que eu estou aqui hoje, sendo condenado à morte. E a minha avó me contava isso justamente para falar sobre disciplina, que os pais têm que aplicar nos filhos como ato de amor, para correção, para formação do caráter. E a palavra de Deus nos diz isso. A disciplina é quando não se segue o aconselhamento de Deus. Não quer se disciplinar? Siga o aconselhamento do Senhor. Que Deus nos abençoe pela sua palavra. Oremos. Querido Senhor, nós louvamos o teu nome, te agradecemos, porque o Senhor nos instrui. Então o Senhor venha nos fortalecer também, para que possamos caminhar de acordo com a tua instrução. Abençoe toda a família Jovens Livres. Aplica esta palavra ao coração de cada jovem livre e dos familiares. Senhor, faça com que teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Tenham todos uma boa noite.